sou Fabiano Kramer, bem-vindos ao canal Conversa Patriota Brasil. Hoje é domingo, dia 5 de abril de 2020, são 15 horas e 7 minutos. Né? Estamos gravando nosso vídeo hoje um pouco mais cedo, né? Porque ontem, né, não conseguimos gravar o vídeo, então provavelmente hoje serão dois, né? E os assuntos de hoje, né, que temos hoje para conversar com vocês, espero que todos os que assistam esses vídeos compartilhem ele em suas redes sociais, inscrevam-se no canal, deem o seu joinha, né, e nos ajudem a divulgar os assuntos aqui. Né? E também deixem seus comentários, nos ajudem a produzir mais vídeos, nos ajudem a conversar sobre os assuntos, certo? Bom, hoje eu resolvi dar uma pesquisada por que no Brasil, né, nós temos notícias de terra arrasada, como eu já disse nos vídeos anteriores, de quantos casos, quantas pessoas morreram, óbitos em cada estado. Né? Eu estava assistindo agora há pouco o boletim diário do Ministério da Saúde, eles botam aquelas slides, né? Só com o número de casos e o número de óbitos por cidade, do mundo. Depois do mundo vem do Brasil, e depois do Brasil eles botam como eles chamam consolidado por estado, né? Por região e por estado. Né? Mas é só óbito, é só doença. Por que não notícias boas? Por que o Ministério da Saúde, né, não dá assim notícias como, por exemplo, hoje no Brasil X número de pessoas se curaram do coronavírus, dessa gripe da China, né? Que não dá para falar o nome aqui no YouTube, porque o YouTube simplesmente não divulga o vídeo, tranca o vídeo, né? Então não dá para falar o nome. Mas vocês sabem do que a gente está falando, né? Essa gripe chinesa, né? A gente tem aqui números, né, da Universidade de Hopkins, nos Estados Unidos, né, que praticamente 50% das pessoas infectadas que atingiram um caso mais crítico estão se curando. Né? Eles dão um número da Itália, né, pelo menos é o que passou no YouTube para o Brasil, né, que a gente sabe que é controlado. A Itália é 16.847, né, na China 76 mil curados, na Espanha mais de 26.700 e poucos curados, 763 curados. Na Alemanha, 19.175 pessoas curadas do coronavírus. E no Brasil? Quantos? Não se sabe. O governo não deixa divulgar esse número porque não existem estatísticas. Por que não são feitas as estatísticas? Se são feitas as estatísticas das mortes e dos contaminados? Essa é a grande pergunta. Né? Também se sabe já, isso aí já está no YouTube, é notório, não sou eu que estou dando em primeira mão, né, que tem um decreto do governador de São Paulo que todas as pessoas que morrerem de uma data X para cá, parece que do dia 2 de abril para cá, né, sejam consideradas morrerem no hospital, estiverem em UTI, não haja necessidade de autópsia, seja considerado coronavírus. Então isso aí faz, porque sabe-se que o estado de São Paulo é o estado com maior índice no Brasil todo, isso aí faz os números subirem lá em cima. Quantas pessoas morreram de ataque cardíaco, de insuficiência renal, de acidente de trânsito, de N outras coisas, e está lá, Covid-19, né? Pelo amor de Deus, por favor. Né? O governador de São Paulo, a gente sabe que tem, né, muito a ser observado. Né?
essas eram as notícias boas, né, que estão se curando praticamente 50%. Isso é um índice mundial? Será que aqui no Brasil não é assim também? São notícias boas, nós queremos notícias boas do Brasil, né? As notícias não tão boas, né? Os Estados Unidos descobriu, através da CIA, né? Que a CIA, FBI, lá da inteligência deles, né? Que a China, né? Desde o início estava mentindo. Né? Ela minimizou o número de infectados e a potência da doença, né? Por questões de mercado, eu acho, né? E simplesmente com essa minimização de mercado e de número, de divulgação de número de doenças, o mundo ficou à mercê da China, né? Ficou à mercê da doença e a gente não sabe nem o porquê que a doença se espalhou tão rápido, né? Claro, foi uma doença, mas por quê? Se a China, 3 meses antes, que ela já sabia que a doença existia, divulgasse, fizesse todo o isolamento, provavelmente não sairia nem para o mundo. Mas isso tem outros interesses por fora. Tem muita coisa mal explicada, gente, né? Outra coisa que está mal explicada, né, é por que a Folha de São Paulo, hoje, de manhã, resolveu fazer uma pesquisa online, né, perguntando, né, aos brasileiros se queriam ou não a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Mas de onde é que saiu esse assunto? Né? Claro que essa pesquisa foi favorável ao presidente, mais de 69% dos brasileiros responderam, né, que não querem que o presidente Bolsonaro renuncie. Né? Isso foi um tiro no pé da Folha, mas um tiro no pé que a gente fica pensando o porquê que a Folha trouxe esse assunto à baila. Por que botou em pauta o assunto renúncia do presidente? Será que nos próximos dias a gente não vai ver aí outras coisas dentro desse mesmo assunto na mídia? Presidente Bolsonaro cogita pedir renúncia. Isso não é verdade. Ele já disse que não sai. Ele já disse que está lutando pelo povo brasileiro. E nós acreditamos no nosso presidente. Tanto acreditamos e tanto sabemos que ele não está desinformado das coisas que estão acontecendo e que ele tem um apoio, inclusive das Forças Armadas, né? Que nós vimos essa semana também, vimos né? O general Vilas Boas dando uma entrevista, né? No Estadão, né, agora dia 3 desse mês, né, uma entrevista que, se for bem interpretada, né, mostra que o Exército não está parado. É uma entrevista que, se for bem interpretada, se as pessoas tiverem visão do que está acontecendo, elas vão ver que o Exército não está parado, o Exército não está dormindo, ele está bem ativo, está bem alerta com a situação que está acontecendo, né? E no final da entrevista, o general ainda bota o braço forte, a mão amiga, né? E aquela frase, né? Que lutaremos com fervor, né? E aquela frase da canção do Exército, né? Então, olhem a entrevista, procurem no YouTube, eu aconselho a todos procurarem no YouTube essa entrevista, né, do general Vilas Boas, no dia 3/4 pro Estadão, tá ali, né, a gente, né, tá gravada,
né? Tem vídeo, né, ele falando, né? Tá muito bom. Ainda indo por esse mesmo linha de raciocínio, né? O general Vilas Boas, ele inclusive apoia nessa entrevista o presidente Bolsonaro, o general Mourão, aquela coisa toda, né? Indo nessa mesma linha de raciocínio, o general Braga Neto, ele está assumindo, né, ele até há pouco tempo, ele era general de Estado-Maior do Exército, né? Depois foi da Secretaria Institucional, e agora ele está assumindo o Estado-Maior do Palácio do Planalto, conforme diz, né, um texto que está sendo vinculado na internet, né, dos próprios militares, né, da própria colegiado dos militares, né, que bota esse texto, também está na internet, podem olhar, né, e o general Braga Neto, assumindo esse papel, né, ele está dando uma resguardada, um resguardo à imagem do presidente Bolsonaro, a pessoa do presidente Bolsonaro, porque se sabe que dentro do Palácio do Planalto há muitos desgastes em cima da imagem do presidente, em cima da imagem, em cima da pessoa pessoal do presidente, né? Muitas pessoas querem falar, querem opinar, né? E ele está dando o auxílio que o presidente está necessitando hoje, né, dentro do governo, né? Ele está praticamente auxiliando o presidente a governar o Brasil, né? Já coloquei, eu acho que os assuntos, e eu coloco mais um assunto hoje, que eu deixei por fim, né, que eu acho que é um assunto talvez o mais importante, né? Isso aí foi só a pesquisada que a gente deu hoje, uma lida nos jornais, uma lida na internet, né? A gente vem colocando, né? A grande pergunta é por que nós não temos números positivos do coronavírus aqui no Brasil, embora outros países os divulguem, o Brasil não está divulgando os próprios números, né? Mas o assunto que eu boto para o final aqui é o assunto do jejum. Hoje estamos em jejum, conforme o pedido do nosso presidente, né? Um jejum que vai ajudar o Brasil com orações. Eu já fiz a minha hoje. Espero que dentro da sua crença, da sua religião, você também já tenha feito a sua. Se não fez, faça uma oração pedindo pelo Brasil, pedindo pela saúde e do presidente, e por ele ter força para levar essa missão dele à frente, né? E pedindo pela saúde de todos os brasileiros também, pedindo para que esse vírus chinês aí dê uma trégua, né? E vamos orar hoje, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer o nosso jejum até aqui em casa. Eu estou fazendo, eu me comprometi comigo mesmo, fazer até o sol cair, né? E tem pessoas que eu conheço que estão se comunicando que fizeram até o meio-dia, ótimo, parabéns, né? O importante é que nós oremos, e oremos pedindo para que o Brasil saia dessa situação que está, né? Pedindo pela saúde de todos os brasileiros e pedindo pela saúde do nosso presidente, para que ele tenha forças para levar em frente toda a sua missão, e que as pessoas que estão tentando, como é que eu vou dizer, traí-lo, não consigam, né? Até o próximo vídeo, com Deus no coração. Peço que abençoe ao Brasil, peço que Deus abençoe ao Brasil, a sua família, a você e ao nosso presidente, e que assim seja.